Olá, muito bom dia para você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos fechando aqui a nossa semana, a nossa série sobre as perguntas de Jesus. Ele dirigiu perguntas aos seus discípulos, às pessoas à sua volta. Ele respondeu perguntas com outras perguntas. Então, como é bom a gente poder ouvir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, a maneira como ele conseguia resolver situações que aparentemente eram embaraçosas, pessoas que queriam prejudicá-lo, pessoas que queriam arranjar pretexto para de alguma forma fazer com que o seu ministério terreno fosse desacreditado. Então o Senhor Jesus, através de outras perguntas, ele conseguia então fazer o que mudar aquela situação, aquele quadro. Como que é importante nós estarmos ouvindo atentamente as perguntas de Jesus. Nós temos muitas perguntas para ele, nós temos muitas perguntas que nós desejamos obter respostas e a palavra de Deus tem para nós. Eu quero hoje, então, encerrar essa nossa semana compartilhando com você o texto de Marcos, capítulo 10, e nós lemos no versículo 50 e 51, atirando a capa para o lado. O cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: "O que você quer que eu lhe faça?" O cego respondeu: "Mestre, que eu possa ver de novo." Amém. Aqui está um texto conhecido para nós, é a passagem que fala sobre o cego de Jericó. Ele era um mendigo, colocado sempre à beira do caminho, para que pudesse receber esmolas, ajudas. E ali então, quando ele ouviu que Jesus passava, aquele barulho, aquela multidão, e quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a gritar. Ele gritou, gritou, e ele então fez um barulho enorme com o seu grito: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim." E diante de tanto grito, de tanto gritar, e então pessoas tentaram dissuadi-lo, pessoas tentaram fazê-lo calar, pessoas queriam que ele de fato se calasse, e até diziam que ele estava atrapalhando aquela passagem de Jesus com as pessoas por ali. Mas, de repente, Jesus mandou trazê-lo. E quando então ele foi, e ao chegar diante de Jesus, Jesus lhe perguntou: "O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu lhe faça?" Então, diante dessa pergunta de Jesus, a resposta daquele homem foi: "Mestre, que eu possa ver de novo." É importante para nós, quando nós temos aqui a realidade daquele homem, da situação daquele homem, e quando ele joga a capa, ele deixa tudo para trás, ele sai correndo, e ele quer estar diante de Jesus, e quando Jesus faz essa pergunta para ele, direta, objetiva, clara, ele apresenta uma resposta também muito importante. Ele poderia pedir muitas coisas, poderia pedir como se Jesus fosse ali uma varinha mágica para realizar os seus anseios e desejos, né? Talvez pensando até no aqui e agora, né? No conforto, no benefício ali material, algum tipo de situação que fosse a sua realidade humana, né? No sentido de ter uma boa vida, mas ele então pediu, ele falou com Jesus daquilo que era o seu maior problema, daquilo que era a sua maior necessidade, daquilo que, na verdade, era o que o angustiava, que levava a ter uma vida ruim, marginalizada. E então ele pede: "Mestre, que eu possa ver de novo." E então Jesus o cura, Jesus restaura a sua visão. E eu quero então, com essa pergunta de Jesus, e Jesus pergunta para nós também: "O que você quer que eu lhe faça?" E nós, muitas vezes, podemos apresentar questões que são superficiais, fúteis, inúteis, passageiras. Podemos apresentar para Jesus, até muitas vezes chorando, né, coisas que são desnecessárias. Mas nós precisamos, então, assim como este homem fez, apresentar a Jesus a nossa maior necessidade. Aquilo que, na verdade,
é uma questão fundamental para nós. Então, que você, nesta manhã, que você apresente ao Senhor Jesus. Apresente, abra o seu coração a Ele. Apresente diante desta pergunta de Jesus, que você, então, se apresente a Ele com sinceridade e com o desejo de poder resolver uma questão específica da sua vida. Quem sabe, na área física, assim como aquele homem, na questão emocional, na questão material, familiar, mas que você coloque diante do Senhor. Sabemos que o maior problema do ser humano é o aspecto do pecado, a separação eterna de Deus, a morte eterna, a destruição eterna. E sabemos que só Jesus pode resolver esse problema. Quando Jesus dirige a este homem, Jesus ele vai falar que ele foi salvo pela fé. Vê, a tua fé te salvou. Jesus, então, realiza a cura física e a espiritual, porque aquele homem demonstrou fé quando ele clamou pelo nome de Jesus. Então, que cada um tenha essa certeza, essa confiança, esta convicção de poder apresentar ao Senhor a maior necessidade. Que assim seja, que Deus nos abençoe no decorrer desse dia, terminando a nossa semana, e ao iniciarmos a nova semana, que seja para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Vamos então juntos orar? Querido Deus, queremos agradecer mais uma vez pela semana que o Senhor nos concedeu, pelo dia que o Senhor nos permite desfrutar, pela Tua presença na nossa vida e pela oportunidade, Deus, que temos de nos relacionar com o Senhor, de poder chegar diante do Senhor, do Teu trono de graça e apresentar nossa vida, nossas necessidades, nossas questões. E assim, ó Deus, como aquele homem fez, pela fé, nós aguardamos, ó Deus, do Senhor o milagre, a cura, a restauração, a transformação. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o único que pode fazer maravilhas em nossa vida. Por isso, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos de fazer parte do Teu reino e, ó Deus, pertencermos ao Senhor. Abençoa, Deus, cada um nesta manhã com as suas mais diferentes necessidades. Ó Deus, que o Senhor entre, ó Deus, com providência, Deus, com provisão, Deus, na vida de cada um nesta manhã. Pedimos assim, ó Deus, confiados unicamente nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que você tenha um dia muito abençoado e também estarmos juntos novamente, se Deus assim permitir. Um grande abraço para você.